Hoje houve o Sporting Moreirense. Jogaço. Ahm, eu vou ser sincero, eu vi a maior parte da segunda parte e a única coisa que pecou foi o Sporting não ter conseguido marcar primeiro. Ou, não é marcar primeiro, é marcar mais cedo. Mais cedo. Vi o Sporting falhar N oportunidades. Ahm, não vi, estávamos a falar em off, não vi os lances do Luís Soares, Não vejas. Vale a pena. mas vi um trincão Eu gosto muito dele. que ele ganhou dois penaltis, pá, bem marcados. O primeiro, acho que o defesa do Moreirense foi um bocadinho. É uma paragem cerebral. Total. Yeah, É exatamente. uma paragem Olha no pé. cerebral. Ganhar Não há aquela outra bola. maneira de dizer. O Trincão tinha dois homens na frente dele, mas pronto. E o Yeah. segundo já é aquela mudança de velocidade que não dá, pá, não deu hipótese. E penaltis claríssimos, bem marcados. A primeira questão Hum. não foi o Yulman que marcou o primeiro penalti, foi o Luís Soares. Portanto, E muito acredito que bem. para ti, na tua ótica, esteja muito bem. O segundo, depois o Pedro Gonçalves, acho que foi um prémio gostei. pelo bom jogo que ele também Mas fez. não Não devia ter gostaste? sido ele a Mas marcar. atenção, porque o Rui Borges tinha Trincão? dito na conferência que ia continuar a ser o Yulman, acho eu. Disse isso na conferência de imprensa, que o Morten é o primeiro da hierarquia e depois há Soares, depois eles batem um com o outro em campo quem é que marca, mas depois levanta-se agora a questão. Soares marca o primeiro, o Morten estava em campo no segundo, quem é que marcou o pote? Se há uma hierarquia, mas eu tenho uma opinião muito própria sobre questões de hierarquias, porque depois isto bate nos egos e bate no que é a gestão do balneário. Quando as coisas correm bem, está top. O problema é quando as coisas começam a correr mal. E aí temos de ter um treinador que seja muito firme nisto. Por exemplo, o Ruben Amorim sempre foi muito vocal sobre isto. Quem marca é aquele. No primeiro que ele falha, salta, marca o outro. E não há cá, é aquilo que eu disse há bocado. O Jócaras, em 2 anos de Sporting, marcou os penaltis todos possíveis e imaginários que existiam. Independentemente de estás a perder 1-0, estás empatado ou estás a ganhar 5-0 e há um penalti no último minuto de segundos. Ele marcava-os todos. É ele que os marca, é ele que tem que marcar, é o ponta de lança e assim ficava. Mas pronto, continuando, é o que é. Só aqui para terminar Diz-me. o meu jogo do Sporting que eu vi, não é? Nesses 35, 40 minutos que vi, não vi o Moreirense, ou vi o Moreirense a conseguir fazer algumas saídas, mas nunca ameaçou verdadeiramente a baliza do Sporting. Eu, pelo menos, não vi remates à baliza, nada disso. O Sporting, com o Inácio, com o Debasco, com o Araújo, depois na segunda parte também, a conseguirem controlar as saídas do Moreirense. E depois, uma pergunta para ti, Jofric. Chuta. Na altura que o Ioannidis entra, pronto, foi mesmo a seguir ao 1-0 do Luís Soares, que já aparece no quarto de hora final. Sim. Não achas que foi uma substituição, pronto, revelou-se boa porque o Soares marcou o gol, claro, mas não achas que o Ioannidis deveria ter entrado mais cedo? Porque as coisas não estavam a correr bem ou não estavam a conseguir finalizar as jogadas e então trazer um avançado para ajudar essa faceta do jogo? Mais ou menos. Porque o Sporting, e isto fazendo quase o espelho do jogo todo, o Sporting, digamos, conseguia chegar ao último terço e chegar a zonas para finalizar com alguma facilidade. Estava a pecar, era na tomada de decisão no último terço, fosse no último passo e fosse depois em si na finalização em si. E às vezes que no início da segunda parte o Sporting estava mais intranquilo a tentar encontrar o Trincão e o Soares entre linhas, com algum mérito para o Moreirense que fechou um bocadinho melhor. Vimos o Kenda Mas tentar fazer muito isso. sim, mas o Sport teve um condão de ser inteligente num aspecto, que é, não quis abusar demasiado em acelerar demasiado o jogo. Ok, volta e meia estava a pecar novamente na tomada de decisão, naquele passo que devia sair para a esquerda e ia para a direita, mas nunca quis acelerar demasiado o jogo e quase cair naquele vício de repente estás a meter bolas para os corredores e quando dás por ti, começam para aí bate-bombos e o Sport não tem um ponto de lança para marcar golos de cabeça. Nem o Soares, nem o Fotis são exímios Não. cabeceadores, já o Jócaras não era. Por exemplo, neste momento quem tem os melhores cabeceadores da liga pessoalmente é o Porto e o Luke de Jong agora nem está lá porque está lesionado. E o E só o Sporting, Luke de Jong vale por 2. exatamente. E o Sporting, o Fotis dava para ter entrado, mas seria sempre algo como tiravas o coxo, metias o pote a 8 e o Fotis para a esquerda, que nunca teria propriamente na esquerda, porque já com o Maxi Campo iria fazer todo o corredor. Tu aí irias ganhar coisas e irias perder outras. Porque tu no jogo estava a precisar de alguém, estavas a precisar de um meio campo que funcionasse. Uma das coisas que falharam no Sporting no primeiro tempo, mesmo o Sporting defendendo no primeiro tempo, podia facilmente ir a ganhar para o intervalo,
por 2, 3-0, tanto foram os falhanços que o Sporting teve. O Sporting tem um problema no meio campo que eu acho que o Rui Borges é que percebe da coisa, porque ele é coordenador, são um gajo que fala na internet. Mas o Sporting mete o Morten, que é o 6, quase no sítio do 8, e o Coxo, que é o 8, no lugar do sítio do 6. Ou seja, o Morten, para mim, esse vértice de meio campo está invertido. Para mim faz mais sentido ser o Morten a receber e ver o jogo de frente e o Coxo entre linhas, porque nos melhores momentos do Sporting na primeira parte, a ligar com Soares, Trincão e Pote, passou muito pelos pés do Coxo, estando nos metros mais à frente. E assim, eu vou-lhe chamar sempre Coxo. Parece que estou a falar de um Coxo, mas o homem chama-se Coxo Ashvili. Só que eu chamo-lhe Coxo, que é para não dizer aquele nome todo gigante. Então, e o Sporting às vezes perdia algo, e tu sentes o Morten desconfortável quando está uns metros mais à frente nesse papel de 8. Porque tu podes ver o Morten mais à frente nesse papel. O Morten no ano passado fez isso muitas vezes, que era que formava um quadrado em campo com o Morita e depois com um Pote e um Jóqueres, ou com um Trincão e com Jóqueres. Mas estás a ver tanto o Morten tão mais à frente sozinho, ele tem mais dificuldades. Tanto é que na segunda parte, curiosamente no período em que o Sporting teve mais intranquilo no último terço, tu tens essa mudança, tens o Morten mais atrás e um Coxo mais à frente a receber bolas. Só que a grande diferença do Sporting em ir em busca do resultado e de vencer o jogo foi o Morita. Porque o Morita, ao entrar no jogo, o Sporting ganha uma capacidade, como no meio campo, de leitura de movimentos e de posicionamentos e onde meter a bola. E mesmo assim o Morita não entrou assim muito bem, porque errou muitos passos, perdeu muitas bolas, mas só Mas o em termos de posicionamento controle, dele, o controle Tira de um tempo gol do Morita é. o e tira um faz gol toda a ao posicionamento que Pedro ele tem... Gonçalves também. Sim, se calhar podia ter sido gol. O posicionamento do Morita em campo, a leitura que ele faz, lá está, aquilo que ainda falta ao Coxo, que é ler o jogo 2 momentos à frente. O Coxo não só lê um, o Morita lê 2 momentos à frente. O Morita, o Sporting, naquele período em que começa a asfixiar muito o Moreirense ganhava a bola, tentava sair, o Morita cortava. Não era o Morita, era o Morita, porque ele já identifica logo o que o adversário vai fazer. Também ajudou muito teres um Maxi à esquerda que te dá-te muito mais comangas no 1 para 1, na Assim que verticalidade que dá entrou, ao jogo. Assim que entra, tem um lance que sentou 2 defesas e depois fez o mais difícil. essa Assim, jogada merecia gol. Toda essa merecia. jogada, não só o momento do Maxi, mas toda Sim, mesmo o a Soares, a combinação. forma como segura O e mete Pote, no Maxi. Suárez, Sim. Maxi, pá, e depois o O, Maxi o faz aqueles 2 Sporting, defesas, pá, muito eu bom. podia Mas depois estar não tem aqui pé a falar direito. convosco com a cabeça daquela cor ali, porque o Sporting estava a ter um jogo que estava a transformá-lo fácil, só que tu não podes ter o teu ponta-lança na primeira parte, que tem Mas não uma bola no marcando. espaço do Debaste. É uma boa saída do guarda-redes do Moreirense, temos de dar aqui a mão ao palmatório o André, acho que é André Ferreira, se não estou em erro, faz André uma excelente Ferreira. saída na bola que o Debaste lhe mete logo aos 5 minutos para o Soares, que ele sai-se muito rápido. O Soares não repara que ele está tão em cima e remata, só que depois tens uma bola do Pote para o Soares, que ele finta o guarda-redes. Bom trabalho do defesa do Moreirense, o Gabriel O Batista, Gabriel Batista. fez interessante. Que lê muito bem o que vai acontecer e fecha a linha. Depois ele tem uma jogada que início Soares faz-me lembrar o Lietzen, na forma como ele é um carrasco nos defesas, e já se comentou que o Soares há de marcar um golo em que ele ganha uma bola assim aos defesas, detalhes a morder o calcanhar ainda na saída e eles perderem a bola, e foi isso que ele fez ao Marcelo hoje. Ganha a bola, finta o guarda-redes e manda-me ao poste. Tiveste o Pote depois também no lance da primeira parte, num remate que desvia, tens a bola do Kenda de pontapé de bicicleta que vai ao lado e de repente um jogo que o Sport podia ter a ganhar para o intervalo. Pá, não vou tentar a dizer 5-0, mas vamos dizer um 2-0 tranquilo e que permitia gerir o jogo até de maneira diferente. E tu vais para o intervalo a zeros, mesmo com o Moreirense, que na primeira parte, pá, teve uma outra saída, ganhou um outro pontapé de canto, mas nunca tiveste o Virgínia a ter que fazer uma grande defesa ou tiveste a linha defensiva verdadeiramente em xeque. Podia ser um jogo que o Sporting rapidamente podia ter-se complicado. E é como tu disseste, o primeiro gol só surge à entrada dos últimos 15 minutos. Sim, podiam ter evitado o nervosismo todo que acabou Exatamente. por vir até ao gol. Exatamente. Mas o Sim, Sporting atenção, conseguiu sobretudo... deixa-me só Chuta. adicionar isto. Então, Não tenho a certeza se na primeira parte foi hum, assim ou não, porque estava em aulas e não vi, só diz-me. consegui ver a segunda parte. Pá, mas também dar as flores ao André Ferreira, porque é um Sim, na primeira jogaço do parte, sim, André sim, sim. Ferreira, 5 6 7 8 defesas, pá, Ele e algumas faz... delas na segunda parte E acho que na Sim, segunda muito parte, yeah, difíceis. exatamente. Faz um jogaço, pá. ele na Não primeira ele parte, principalmente não merecia o 3-0. Não merecia ele perder. tem a do Soares logo a abrir o jogo, tem o remate que desvia, ele consegue fazer o contrapé, ou seja, fazer o contrário à inércia do corpo e ir buscar a bola. E acho que ele ainda faz mais uma defesa na primeira parte, acho eu. Depois na segunda tem várias. Tem ao remate do Pote, que o Pote tenta colocar, assim, fazendo a típica banana ao posto contrário. Tem uma E já também foi na do segunda Pote, parte. já,
ou um Sim. Aquela remate cavalgada cruzado no do relvado Roque. e. Yeah. Ele tem lá E ainda uma que faz uma mancha brutal e sente com o braço. Pá, ele tem tem N outra mancha ao lances Pote também, onde, que o Pote ficou meio onde, entre tão muito, cruzar e onde teve muito bem. rematar. Sim, pelo guarda-redes do Moreirense, o Moreirense não perdia, ou se calhar o Moreirense nem perdia o jogo. Yeah. Vamos ser assim pelos. E Do queria também Moreirense. adicionar aqui, porque Isto. acho que tem-se falado um bocadinho do Vasco Telho da Costa, o treinador do Moreirense, como pode ser um dos próximos a dar um bom salto. Eu queria destacar aqui o meio campo, porque acho que este Moreirense vai dar cartas com este meio campo. O Stepanovic, o Vasco Souza e o Alanzinho. O Alanzinho já se conhece, não é? Acho que é terceira ou Era quarta ou época quinta já, época no sim. Moreirense. Pá, este Stepanovic não conheço, mas acho que fez um grande jogo. Ainda não tinha tido a oportunidade de ver o Moreirense esta época. Queria ter visto o jogo contra o Vitória, mas não consegui. Pá, gostei muito do Stepanovic, o Vasco Souza já o conhecemos, pá, espero Sim, mesmo que e o has de miúdo consiga reparar encontrar o seu melhor que futebol, porque o. teve lesionado muito tempo com uma lesão Sim, complicada, ele produto de contra o, formação do Olival, portanto, contra o acho que o Farense, miúdo essa lesão. pode dar cartas, espero que recupere o seu melhor futebol, porque este meio Ele é campo bom a jogador, 3, miúdo. conseguindo mostrar o seu melhor nível, acho que tem aqui um meio campo para ser E dos melhores da Primeira Liga. o Sporting, e em certos. Lá está, o início da segunda parte, o Moreirense estava a conseguir ter mais bola que alguma vez teve na primeira, e muito por causa desse trio do meio campo. E E a querer depois lá. jogar, não era só mandar bolas para Sim, o, Vias, para o o Boa. vias Moreirense. as saídas do Moreirense eram muitas delas a O primeiro princípio toque. estava lá, a E ideologia das saídas sem estavam medo de lá, sim. trocar a Exatamente, bola, yeah. pá, podiam não chegar à área do Sporting e criar perigo, mas a saída estava. O perigo do Moreirense começava em sair logo por esses três jogadores, porque eles Sim, conseguem sim, sair a sim, sim. primeiro toque, não é? Tens uma Obviamente, depois a saída no qualidade início da segunda individual parte, dos. ainda no 0-0, tens uma saída na segunda parte, ainda no 0-0, em que com bastante facilidade o Moreirense consegue meter a bola no corredor, eles saem pela direita e conseguem meter a bola no corredor esquerdo, só que Tu depois tiveste, levaram com o tiveste Vagianidis e pronto. uma saída a que eu me lembro melhor. Acabou por ser o Vasco Souza, depois a falhar o passe em que não isolava, mas deixava o. Pá, não sei quem é o nome não sei se era o Kiko que lá estava ainda, no lado esquerdo. Não sei se o. Acho que o Debasse ficava completamente nas couves. Se o passe passasse, não passou, mas foi uma saída toda a primeiro toque e que depois, Yeah. epá, só não Sim, isso criaram foi na perigo segunda para o parte, jogo. foi Vagianidis Já que foi cortou. mais, sim, lá após 60 e não sei quantos minutos. Foi Vagianidis que cortou. Lá está, porque o É Sporting, isso. e isso já vem do jogo Famalicão, tiveste no jogo com o Karate, que é o Sporting faz uma marcação quase a campo todo. Estás a ver o que o Porto faz? O Sporting, de Uhum, certa forma, faz parecido. Mas há aqui uma diferença que tem a ver com a intensidade dos duelos. Tu não podes fazer esta marcação e tu estás a esta distância do teu adversário. Tens claro. que lhe morder os calcanhares. E algumas das saídas que o Moreirense teve, apesar de depois terem sido resolvidas, ou pelo Morton, ou até pelo Morita, e pelo excelente jogo de Vagianidis, quer ofensivamente, quer defensivamente, ahm, estás a ter esse problema. Que é, tu podes pressionar a campo todo o que tu quiseres, mas tem que ser uma pressão efetivamente alta e mesmo em cima do calcanhar do jogador, em que se ele vira, tens de fazer falta. O Sport teve esse problema, que depois reastou na segunda parte com o Famalicão, na altura, que é o Famalicão é das equipas que mais faltas faz na Liga Portuguesa. E tem a ver com isso, com a intensidade dos duelos, com as disputas de bola, com as segundas bolas. E o Sporting faz uma pressão, mas é demasiado macia. E neste jogo não se notou tanto na primeira parte, porque tinha muito a ver. O Moreirense não conseguia ligar o seu jogo e muitas vezes o Sporting estava a pressionar bem alto e obrigava o Moreirense a esticar muito na frente e o Sporting mais ou menos ia controlando e ganhava novamente a bola. Na segunda parte já viste isso, naquele início, aqueles primeiros 10 minutos de segunda parte, já viste uma saída mais limpa do Moreirense e o Sporting a ter mais dificuldades. Isto depois vem ligar muito aqui, que é, muitas vezes o Pote tem que acompanhar o seu homem no corredor, o lateral, porque senão expõe o lateral do Sporting desse lado. E depois tu vês o Coxa ter muitas vezes a vascular para o corredor, mas é muito essa tal marcação, mais com os olhos do que propriamente fechar o espaço, e o Sporting tem aí problemas. E depois o tal espaçamento que às vezes existe entre a linha média e a linha defensiva, e tem muito a ver, e algumas das ligações que o Moreirense teve na segunda parte foi com o ponta-lança, com o Schettini, e depois foi com o outro que entrou, agora dá-me a faltar o nome. Porquê? Porque o Debaste dava demasiado espaço ao avançado para conseguir receber e ligar em alguém. E os centrais do Sporting, não tanto o Inácio, mas o Debaste tem muito esse problema, que é, ele dá demasiado à vontade aos pontas de lança dos adversários, em que lhes permite que eles encurtam nesse espaço e que façam essa ligação, porque tu até podes fazer bem a marcação da tua linha ofensiva, da tua linha média. Se na tua linha defensiva o central não acompanha devidamente o ponta-lança, a bola entra lá e ele liga com alguém que ganhou a frente ao médio, é tipo baralho de cartas, porque falhas aqui, falhas ali.
E depois estás-te a Não, expor. nesse caso, tu depois, neste caso específico, se o ponta de lança faz a ligação, depois tens o Debast a correr em direção ao ponta de lança, mas a bola já não está lá. Ou seja, o ponta de lança depois já está a fazer um movimento contrário, Exatamente. apanha o E tu Debast em tiveste isso, contrapé. viste isso no início da segunda parte, ele a perder duelos, em que me fazem confusão o Debas, que ele parece ter medo de ter o suor dos outros no corpo. Em que o Uhum. Schettini está aqui, o Debas está a dar essa distância e ele está a vir a receber bola sozinho. Quando o Debas lá chega, e depois o Debas às vezes fica naquela, não vai ou não vai. E dá demasiado Eu espaço e também depois, percebo, é um bocado nojento ou não? depois tens Suor com suor e O Morten que faz aquele gesto de teres que acompanhar e depois o jogador está a receber e o Morten quer saltar no avançado, está mais recuado a receber bola, mas depois expõe o médio. Porque isto tem tudo a ver com o bloco defensivo do Sporting, que às vezes está demasiado espaçado das linhas e que não pode acontecer. Mas mesmo assim, no geral, o Sporting soube condicionar as melhores armas do Moreirense. E sobre este 3-0, acaba até por ser injusto para o lado do guarda-redes Moreirense, fez uma excelente exibição, mas até acaba por ser justo para o lado do Sporting, que tanto foram os falhanços Nossa Senhora que houveram neste jogo. É que eu posso dar Ahm, aqui as estatísticas: 25 remates, 14 deles à baliza. Não e é? o E XG depois do tens o. Sporting, apesar de estar mentiroso por causa dos penaltis, comenta logo o XG quase para 1, mas o Sporting sem os penaltis tem um XG para aí de 2. Tal Sim, foram e os falhanços. depois 0,8 acho que foi um penalti. o Sim, Moreirense apenas tem um remate foi entre na os segunda. postos e 4 à baliza. Pá, Foi é uma diferença brutal. sim, o Sporting, tendo em conta o que o Moreirense poderia fazer em Alvalade, e lá está o Moreirense não jogou, ah, ou não teve o jogo que deveria ter, não porque não o quis, mas muito porque o Sporting não o deixou ter. O E Sporting teve não naquele deixou. início da segunda parte, e o Sporting depois, lá está, com as mexidas, voltou a ficar melhor e voltou a ficar mais firme no jogo e acaba por chegar à vitória de forma justa, mas como dizem os haters, só marcam de penalti. E se calhar, se Também aquele conta, não penalti, é? o primeiro penalti, não, também conta, não existisse, Conta ao mesmo. poderíamos vir a ter um problema no jogo e se calhar nós estávamos aqui a falar de um empate, Sim. quem sabe. Quer dizer, eu acho que eventualmente poderiam Sim, mas acabavam tu por marcar, porque sabes que eu a sou do cadência, Sporting. a cadência de oportunidades era tanta, pá, que acho que eventualmente Pois, uma delas ia mas, lá bater sabes, dentro. sabes que eu Mas se sou do calhar o Sporting. nervosismo depois também. Eu já vi muitas noites em que eu começo a ver aos 5 minutos, bola no poste, aos 15, gajos do lado manda ao lado, baliza aberta, e começa eu já estava a ver o filme, o Moreirense vai ter É uma uma saída, bola um de neve. pontapé de canto, a Que bola vai saudades, entrar, pá. e de repente, saudades dos tomates, pá. Que saudades do Ahm, aconteceu o e Sporting, depois pá, pegando fogo. naquilo que tu falaste dos penaltis, que é, Soares marcou, e acho muito bem, e há um pormenor que é claro nisso, o Soares marca, e ainda à tua pergunta da substituição, o Soares marca e substitui logo a seguir. Acho que foi mais gestão do que outra coisa do Rui Borges, trocar ponta-lança por ponta-lança e tirar o miúdo, miúdo, salvo seja, que finalmente marcou o gol. E tu vês o Soares a sair e o Rui Borges vai falar com ele, e até dá a ideia que o Soares pergunta se não podia ter ficado um bocadinho mais tempo, mas o Rui A Borges minha lá fala questão com não ele e foi, tal. Sim, não mas foi do vais Luís perceber. Soares sair. Sim, mas vais perceber Ah, que ok, é, pronto. o Soares sai e tu vês o Soares a respirar fundo, mas aquele respirar de marquei. Alívio. Por isso é Descompressão. que descompressão, ou seja, ele criou, ele tem duas oportunidades que ele próprio cria pelo mesmo, uma na forma como pressiona e outra na forma como lê o espaço e o pote lhe mete a bola, em que a bola, pá, ele podia ter final. Para já ele está com uma opção de puxar para o pé. O gajo é destro, está com uma opção de puxar para o pé esquerdo, pá, não sei, fez uma promessa que vai marcar com o shot de pé esquerdo. Ele tem um grande remate de pé esquerdo, mas ele é destro. O Jóqueres, primeiro que puxaste para o pé esquerdo, se bem que ele também marcava de esquerda, mas ele estava a sentir, e tu viste no início da segunda parte, há um lance que o Soares recebe, não está em posição vantajosa nenhuma e manda uma bujarda de pé esquerdo, bate no defesa. Já estava a entrar naquele campo tipo Arda, do género, epá, tem que marcar um golo e já ia de Ou qualquer vai ao lado. racha. E ele sai com aquela descompressão de, opá, marquei, fiz o meu. E eu sou defensor que se tu tiveres um ponta de lança que sabe marcar penaltis, mas o Soares nos últimos 27 que teve, falhou 6 ou 7. Mas nos últimos 5 anos só falhou 2. Portanto, isto de taxa de eficácia vai conforme aquela narrativa que tu queres. Claro. Mas o Morta marca-os todos. Pá, o Morta marcou 3 penaltis oficiais, como lembro que ele está no Sporting. Marcou na Taça da Liga na marcação de penaltis com o Benfica. Marcou em Vila do Conde o ano passado, ahm, no jogo que tiveste ganhaste 3-0 quando não tinhas o Jóqueres no banco. E marcou contra o Kairat. Marcou 2, falhou 1. Portanto, isto é eficácia, vale muito o que digo. E eu acho que ele marca bem os penaltis, porque ele marcou bem na Taça da Liga. Mas o Soares marcando bem, sendo o teu ponta de lança, tem que marcar que é para alimentar o ego. E depois, pegando aquilo que eu te disse, eu não gostei de ter sido o Pote a marcar, porquê? Se há uma hierarquia no clube, se é o Morten no primeiro, ok, houve um segundo penalti. O Morten até pode não assumir o penalti e deixar, mas não pode haver aquele deixar de, não, eu marco. A questão, pareceu muito aquela questão do estatuto, que é, eu sou o Pote, já cá estou há
quase 5 anos, já fui 3 vezes campeão, vou marcar eu. Para mim, o penalti tinha ido para um homem muito simples, que é o Fotis. E quem sabe, quem acompanhou o que se passou com o Fotis no Panathinaikos, o homem teve um ano muito mau, teve problemas lá dentro, acho que o Rui Vitória, chegou acho Foi que o a ter, primeiro segundo gol se desde fala, março, não foi? Sim, também acho que ouvi o bola comentador a dizer corrida, isso. Yeah. bola Yeah. corrida acho que sim. Teve problemas lá dentro de balneários com o Rui Vitória, falou-se na Grécia que ele até teve mesmo depressão e etc. O Pote eu percebo que é marcar e que também está no seu direito. Pá, ninguém pode apontar o dedo ao Pote nesse sentido. Estatuto, Mas, pá, o mas, Gama também tem um estatuto sim, muito mas grande dentro do acima do Sporting. estatuto está o teu coletivo. O Sporting não vai ganhar nada só com o Pote, ou só com o Trincão, ou só com o Morten, ou só com o Otamendi, ou, ou só com o O Otamendi Diomande, já ganhou 2 pontos. Já deu jeito. ou Yeah. só com o Já deu 2 Soares, ou só pontos. com o Fotis. E quem viu o jogo, fazendo aqui uma pequena ponte para o jogo do Kairat, há 2 lances do Trincão que pode isolar o Fotis, e tu vês o Fotis a meio da corrida, que ele percebe que o Trincão não lhe vai passar a bola, e tu vês o Fotis a fazer assim com os braços, né, para abrandar a corrida, e levanta a cabeça do género, ok, ele não vai passar, vai deitar o remate. O Fotis precisa de confiança, precisa também que lhe deem um golo. É um facto, deram-lhe o golo a seguir. O Alisson faz ali um bom trabalho. Uma arrancada do Alisson. O Alisson, vamos ver o que é que pode ser. Para o curto prazo não dá, mas há ali coisas que pode dar, que pode realmente funcionar. E o Fotis lá marcou o seu golo e tu vês a forma como ele festeja o golo. Pá, ele marcou um 3-0, tudo bem, Aos ele 90 minutos. festeja, mas é aquele festejar, é aquele senso de descompressão que ele também precisa. E acho que nessa situação do Pote, também não deveria ter sido o Pote a marcar. O Pote a ter mais outros 50 penaltis para marcar, a ter 50 oportunidades como teve hoje, como não marcou, que vai marcar no jogo. O estatuto não pode estar acima do coletivo, e para mim os 2 penaltis de hoje, um era para o Soares, se não estava em campo, ok, o outro era para o Fotis. E nesse papel, eu acho que o Morgan também tem que puxar da braçadeira de capitão e chegar ali. A questão é, quando havia Jóqueres, vai lá tu dizer que não ao Jóqueres. Quem é que ia lá dizer ao Jóqueres, não marcas hoje, pá, já marcaste um hat-trick, está bem, levas logo um bujardo, ou ele olhava para ti com aqueles olhinhos azuis quase a mirar-te dentro da menta, pronto, lá, desculpa lá amigo, marca lá tu o penal. O Morgan ali tinha que chegar, olha, o penalti é para o Fotis. Porque isto, eu estou, se calhar eu estou a fazer bichinhos na minha cabeça, mas eu estou muito a olhar àquela questão do coletivo mais à frente e da importância do balneário, que como nós os 3 aqui sabemos, tu vês isso agora no Porto, na forma como o Samu faz um slide de carrinho, de joelhos a fechar o gol do Borja Sainz, saiu do campo. Tal era a emoção do homem. O que tu já viste no Benfica com a AVS, dos jogadores, outro tipo de confiança. Isto no Sporting também tem que existir, que é, tu vai haver jogos, tu não vais ganhar pela individualidade, vais ganhar pelo coletivo, e nem é pela questão tática, é pela questão do grupo, daquele querer vencer. E Sim, há pela certos jogadores raça, do não é? Sporting que precisam dessa injeção de confiança, precisam que lhe alimente o ego. O Fotis é um deles, o Soares é outro. Pá, o Pote ia ter marcar o penalti. Não acho que vai ser um grande problema, ou espero não seja um grande problema no futuro, mas não gostei que tenha sido o Pote a marcar o penalti. Acho que devia ter sido dado para o Fotis. Felizmente, logo a seguir, Morita, quem viu o golo percebe a inteligência do Morita em identificar o espaço. Alisson soube fazer 2 coisas interessantes, que é ganhar o espaço, ganhar na velocidade, depois levantar a cabeça, que é uma das coisas que para mim me irrita num jogador de futebol. Pá, o seu é o pino do mundo. Mas se ele chegar a uma zona decisiva, levantar a cabeça, o passo até pode ser mau, mas fez metade do trabalho. Sim, Cruzar sem ver, se a intenção ah, estiver lá, não é? Tu vês muitas vezes a qualidade de um jogador, por exemplo, no jogo, do outro jogo que vimos ainda há pouco tempo do Benfica com o Karabakh, vi os primeiros 20 minutos, em que foram os 20 minutos bons do Benfica, e é o que foi preciso para ver que o Sudakov vem para ser titular logo. E a bola não E chora. Yeah. tu tens a assistência para o Pavlidis, e ele, não sei se é antes, se é depois, ele tem um passe que é muito idêntico, pá, só não chega ao destino, é um corte. Mas não é o resultado do passe que conta, é a intenção e o exatamente. saber levantar a cabeça e fazer o scan do campo, onde é que está o teu Sim, jogador, ali a bola passa. Não 100%. passou daquela vez, passou da outra, deu um golo. Pá, é esse tipo de jogador que às 100%. vezes é muito E tu importante, viste não isso precisas só na de. entrada do Morita hoje. Mesmo errando um ou outro passo que não é normal no Morita, a inteligência está lá. Uma das grandes defesas do André Ferreira na segunda parte começa no Morita, ganha uma bola na sequência de um livre batido a favor do Moreirense, que vai ali, descai para o corredor esquerdo. O Morita ganha em velocidade, já não sei quem é que lhe estava a acompanhar, recebe com dupla pressão 2 homens junto à linha lateral, com movimento de corpo, tira os 2 da frente, anda mais uns metros com bola e varia a bola para aí quase 40 metros para o corredor direito, para o Kenda de pé esquerdo. E o Kenda domina, isola o Pote. Sim, já me lembro, já sei qual é o lance. Yeah.
O Morita, com uma bola e 20 metros a percorrer, soube ler o jogo total que estava a acontecer do lado oposto do campo. Mesmo que a bola não chegasse lá. E o Morita traz isso ao Sporting. O Coxo com espaço também traz. O Coxo tem uma facilidade gigante de variar o flanco de jogo à bola, e fez alguma vez na primeira parte, se calhar bem acima do Morta. Não é que o Morta não o saiba fazer, mas o Coxo manda larachas para a esquerda ou para a direita, de pé esquerdo ou direito, a variar o flanco, uma facilidade tremenda. Só que o Coxo é um médio que tem que receber muito jogo de frente, tem que estar com a bola virada para a frente do seu Yeah. jogo. O Morita consegue receber de costas, de lado, de cima, de baixo, porque ele já sabe onde é que o adversário está. Vais ver o Morita em campo, antes de receber uma bola, a cabeça dele quase só não faz 180 porque não dá. Ahm, e essa inteligência e essa necessidade de ter jogadores assim em campo fazem a diferença nos grandes. Porque vai haver aquele jogo, e tens isso no Mangas. O Mangas, por exemplo, define muito bem e tem um bom cruzamento no último terço. Mas ele, na primeira parte, tem um excelente cruzamento que o Kenda não ataca ao segundo posto, fica atrás do defesa. Tem depois um excelente cruzamento atrasado, porque ele já sabe, já conhece minimamente o tipo de movimentos do Suárez e estava à espera de um pote ou de um Trincão aparecer ali, mas depois tem um outro cruzamento que é aquele cruzar de cor. Ele recebe a bola no espaço, quis meter uma bola super tensa e saiu quase para o Fica terceiro lá canto, para dentro. Yeah. para o terceiro posto. E falta isso às vezes, que é o Mangas consegue cruzar bem, só que falta aquele, antes de cruzar, levantar a cabeça, calma, ele não está lá, vou meter um cruzamento atrasado, vou fazer um cruzamento para aqui, um cruzamento para ali. E essa questão, e o Sporting tem jogadores para ter essa tomada de decisão. Morita, Pote, Trincão, lá está, o Trincão, apesar de ter sido importante da forma como ganhou os 2 penaltis, voltou a fazer com o que fez com o Karate e com o que fez com o Famalicão, que é amarrar-se demasiado à bola até onde não dá. O Trincão sempre foi isto, mas tinha evoluído imenso, e evoluiu nesse aspecto, de fintou um, fintou dois, o terceiro já não finta, já vai passar para o colega melhor posicionado. E estes últimos 3 jogos tens o Trincão, finta 1, finta 2, finta 3, finta 4, quer muito Eu fintar. acho que o maior elogio que se pode dar ao Trincão de quando ele sai do Braga para agora para este do Sporting é um jogador que define muito bem. E eu mesmo quando chegou ao Sporting ele não era isto Não, tudo. tu tinhas azeite dos Sportingistas ao Trincão Sim, até o janeiro Trincão do ano passado. hoje em dia o Trincão é um jogador que define muito bem, e não está agarrado a um flanco como era antigamente. Hoje em dia ele é um Não, jogador para nada, jogar nada, ali no sim. meio e jogando no meio com o poder de decisão que ele tem, e o drible curto que ele Sim. consegue ter, pá, ele ganha os 2 penaltis, o primeiro nem tanto, mas o O segundo segundo, o segundo, o é segundo. porque tu tens uma mudança de velocidade ali repentina e Sim, e o defesa atenção, não não tem me reação. interpretem mal, porque isto, o Trincão, e como estás a dizer e bem, tu queres estes jogadores que vão tentar 10 vezes a finta, vão tentar 10 vezes ir para cima. E os adeptos vão matá-los durante 9 vezes que eles percam a bola. Mas naquela 10ª vez que faz um grande passe e é golo, faz um brilharete, um remate no meio da rua, depois fintar 3 ou 4, tu não vais dizer, não faças mais isso. Tu vais dizer para ele fazer, que é o que se pede ao Kenda. O Kenda fartou-se meter, o Kenda na primeira parte, aquele lateral esquerdo do Moreirense passou mal. Depois ficou um bocadinho na tomada de decisão à frente. Mas tu queres estes jogadores no futebol, né? Porque cada vez mais tens o futebol a matar o criativo, né? Tu tens E o sempre Kenda aquele ainda para jogar. mais Mecânico. Não é? é muito jovem. Ele obviamente num para um, o Kenda é muito difícil de parar. E se tu tens essa possibilidade, se estás num para um jogador como ele, eu sou apologista, vai lá e tenta. E se errares, Sim, tenta sim, outra sim. vez, não percas a confiança. Isto da tomada de decisão depois também vem com a idade, não é? Sim, e aprende-se, evolui-se e tudo mais. Claro, exatamente. E isto também tem que ser muito trabalho também do Rui Borges e do seu staff. Certo. Não é para 100% de ensinar, acordo. não é porque não é que ele não saiba, mas é Sim, mas para para saber naqueles momentos em definir que os ele. momentos para tal, etc. Exatamente. Claro. Mas mesmo assim, e hoje viu-se isso, porque tu tens, o Sporting os Sportingistas têm uma particularidade. Ou amam um jogador ou odeiam, nunca há meio termo. E até pode ser jogadores que deram imenso nos últimos anos. Há um ódio gigante ao Geni para se defender que o Kenda tem que ser titular. Há lances hoje do Kenda a receber bem aberto, o Kenda vem a bola, mata no pé, encara, vai devagarinho no passo, e deu tempo do Moreirense se estabelecer na linha defensiva. E depois ele mete ou não no overlap do Vagianidis. O Geni teve, e nesses mesmos lances hoje, assim que a bola vinha no ar, ele já estava a aparecer uma seta. Quando ele fosse atacar o homem que estava à frente dele no Moreirense, a linha defensiva Moreirense nunca ia ter tempo de se ajustar. Se ia ser golo, se ia passar bem, se ia cruzar mal, isso aí depois são outros 500. Mas essa agressividade e verticalidade que o Geni dá ao jogo do Sporting é muito importante e que o Kenda ainda não dá. O Kenda é mais para quando tu estás contra um bloco
sem espaço. O Geni é quando começa a haver muito espaço. E o Kenda hoje tem alguns lances na segunda parte. Se ele traz essa verticalidade e agressividade de ir logo para cima, nem dar tempo deles pensarem, e ele vai evoluir imenso no seu jogo, e o Chelsea vai começar a olhar para ele com outros olhos e não como mais um gajo vai emprestado para o Estrasburgo. Só para finalizar a conversa e o jogo do Sporting, que eu sou como o Bruno, começo a puxar para mim isto, começo para aqui isto. Vagianidis, epá, eu gosto muito do Fresneda, 20 anos, tem qualidade defensivamente, consegue evoluir no seu jogo no que está a ser o seu último terço, mas depois peca muito na decisão. Tu nunca consegues ter um colega de equipa olhar para o Fresneda e ler, ok, a forma como ele tem o corpo, ele vai meter ali entre a linha defensiva e o guarda-redes, vai fazer cruzado. Eles andam sempre trocados, porque ainda não consegue, o Fresneda ainda não consegue dar isso. Mas o Vagianidis, a loiça, Nossa Senhora. O homem galga pelo corredor esquerdo, por fora, por dentro, pausa o jogo, constrói, tem uma capacidade defensiva, fartou-se fazer piques para trás para a transição defensiva quando estava extremamente subido. Esse lance que tu falaste há bocado da saída do Moreirense, é ele que vem fechar o corredor central e impedir que essa bola passe, porque já não estava lá ninguém. A forma como ele faz constantemente o corredor, e o Kenda hoje não lhe respeitou muito o overlap, porque fartou-se de não lhe meter bola. Às vezes não metes a bola porque é mesmo para deduzir em erro e criar espaço por dentro. Mas houve um outro lance que ele podia ter metido. Cria um lance sozinho de entrar na primeira parte, que depois ele teve a inteligência de não forçar o cruzamento porque ficou sem espaço, voltou a circular outra vez. Vagianidis está a acrescentar muito no corredor direito ao Sport, já está a fazer ali uma boa parelha com o Kenda. O próprio Morton juntar-se ali ao corredor direito quando o Sport está com bola, está ali a fazer um trio, pode ser bastante interessante no que é a construção de lances ofensivos por parte do Sport por aquele corredor. Tem dado bem conta de si no momento defensivo. E para finalizar, para aqueles haters sportinguistas, quando o Sport trouxe o João Virgínio, um pino para a baliza, que era suplente na Premier League durante 50 anos. Pois é, mas ser suplente na Premier não é ser suplente no Tugão. E ninguém pode apontar um dedo que seja ao Virgínia. Teve seguro em Famalicão, teve seguro com o Cairato. Hoje, no que teve que fazer, há uma saída que ele faz. Olha, acho que é o lance até do Morita, que é o Virgínia que sai a punhos, muito bem saído, confiança. Tem acrescentado, isso já vem desde o do Ruben Amorim, guarda-redes, com importância no jogo com os pés, o Franco Israel, Nossa Senhora. Rui Silva tem acrescentado nisso, tem dado saída de bola com os pés, seja com o pé esquerdo, com o pé direito, não treme, não estica só por esticar. Às vezes faz o simples, vê que aquilo não dá, estica na frente, não vamos estar aqui a inventar. Tem estado muito bem, lá está. Acaba por ser uma vitória justa por parte do Sporting pelo que criou. O guarda-redes Moreirense não merecia tanto levar estes 3 golos. Do Moreirense gostei muito do Gabriel Batista, bom central. Eu acho que é um dos pontos fortes do Moreirense, não o Gabriel Batista, mas o Marcelo está ao lado. Já não começa a ter andamento esta forma de jogar do Moreirense e de Vasco Botelho, sinceramente. Guarda-redes, ao que parece tão bem. Ele, se não estou em erro, ele esteve em Espanha. Este André Ferreira não esteve no Granada? Eu acho que ele já cá Exato. tinha estado, Ele já cá tinha estado e mas foi para a andou lá Espanha. fora, sim. Acho que ele esteve no Exato, Tondela eu e consigo depois esteve ver no isso. Granada, se não estou em erro. Acho que é Granada. Ele tinha andado nos últimos tempos. Pois, este menino é formação Benfica, eu bem posso. Está explicado. Por isso é que ele estava a Por defender isso é que tudo. o Bruno Oh, logo, pronto. logo na Não, primeira já, vez que eu falámos ao lembro-me Moreirense, eu gosto dele. dele 21-22 no Passos de Ferreira. Ele depois Pronto, vai já para o vi tudo. Granada, esteve no Já vi tudo. Valladolid e do Valladolid veio para o Moreirense agora que acabou o contrato.